Olha só que ideia interessante. E se a nossa consciência tivesse uma arquitetura invisível? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Vamos mergulhar no sistema de chakras, uma jornada fascinante pelos centros de força que, de certa forma, nos definem. Então, para começar, o que são exatamente os chakras, né? Imagina eles como vórtices de energia, sabe? Rodas de luz. Eles são, na verdade, as pontes entre o nosso corpo e a nossa alma. São centros que recebem, processam e expressam toda a energia vital que nos move a cada instante. Bom, e essa nossa jornada, ela começa lá na base. A gente vai explorar primeiro os chakras que nos conectam com o mundo físico, que constroem a nossa estrutura a partir do chão, literalmente. Olha aí, são os três primeiros centros: o básico, o sacro e o umbilical. Eles são o verdadeiro alicerce da nossa existência. São eles que governam nossa sobrevivência, nosso fluxo emocional e o nosso poder pessoal. É a nossa conexão mais primal com a Terra e a nossa capacidade de agir no mundo. Certo, vamos olhar isso mais de perto. A jornada começa no chakra básico, o Muladhara. É o centro da nossa sobrevivência, da nossa estabilidade. Daí, a gente sobe para o sacro, o Swadhisthana, que é a fonte da criatividade, do fluxo. E então, chegamos no plexo solar, o Manipura, que é o centro do nosso poder pessoal, da nossa vontade. Juntos, esses três formam o nosso alicerce no mundo. Ok, agora a gente sobe para um ponto que é simplesmente crucial. É o ponto de integração de todo o sistema. É onde a Terra e o céu se encontram dentro da gente. E bem no centro do nosso ser está essa grande ponte, o chakra cardíaco, o Anahata. É aqui que o amor e a empatia transformam a nossa energia. É o que permite a união entre aqueles chakras de baixo, mais físicos, e os de cima, mais mentais e espirituais. Ele é o grande unificador. Passando do coração, a energia vai ficando cada vez mais sutil. A gente chega no laríngeo, o Vishuddha, que é o centro da nossa expressão autêntica. Logo depois, o frontal, o famoso terceiro olho, Ajna, que governa a nossa intuição, a nossa sabedoria. E lá no topo, finalmente, o coronário, o Sasahara, nosso portal para uma conexão muito mais ampla, a tal da conexão cósmica. Mas aqui tem um ponto muito importante. Se a gente olhar para tudo isso só como uma escadinha, sabe, um caminho linear de baixo para cima, a gente perde a parte mais profunda da história. A realidade é muito, mas muito mais interconectada do que parece. E é aqui que entra essa citação, que é a chave de tudo. Compreender os chakras individualmente é apenas o começo. A verdadeira sacada, a maestria, está em perceber o sistema todo como uma rede dinâmica, uma teia de fluxos de compensações. Então, o ponto crucial é esse. Nenhum chakra funciona sozinho, isolado. Uma desarmonia, um bloqueio em um único centro vai acabar afetando os outros. Vai criar padrões super complexos no sistema inteiro. O equilíbrio de verdade depende da integração de todos esses níveis. Isso muda tudo, né? A nossa compreensão sai de uma simples hierarquia vertical para um diálogo interno sofisticado, uma teia cheia de relações de equilíbrio cruzado. Repetindo, não é uma escada, é uma rede. E essa ideia de rede nos leva a um conceito fascinante, que são os eixos de equilíbrio. O que é isso? São pares de chakras, às vezes bem distantes um do outro, que se complementam. Olha só que interessante. A força criativa lá do sacro, por exemplo, encontra sua expressão consciente no laríngeo. A visão espiritual do frontal precisa estar ancorada na realidade do básico, senão a gente reviaja, né? É uma dança de energias mesmo. Tá, mas como é que a gente traz tudo isso para a prática? Vamos avançar agora e ver como esse conhecimento vira uma espécie de guia prático para autoobservação. Como usar isso no dia a dia? Aí vem a pergunta, né? Como é que a gente sabe quando essa nossa arquitetura interna está precisando de um pouco de atenção? Quais são os sinais que a gente deve procurar? Bem, os sinais podem ser bem variados. Podem ser tensões físicas, por exemplo, problemas digestivos, podem ser padrões emocionais que se repetem, tipo ansiedade, ou até mesmo crenças muito rígidas, dificuldades que parecem que sempre voltam na vida da gente. Todos esses sinais, eles funcionam como uma bússola interna, sabe? Apontando para as áreas que precisam da nossa atenção. Mas a boa notícia é que a gente tem uma caixa de ferramentas energética à disposição. E cada ferramenta, cada prática, vai favorecer centros diferentes.
A meditação profunda e o silêncio, por exemplo, são ótimos para os centros superiores. A respiração consciente já pega mais os intermediários. E a expressão criativa, o movimento consciente, esses trabalham muito bem o chakra da garganta e os inferiores. E agora, para fechar, a gente chega na mudança de perspectiva que talvez seja a mais importante de todas que essa sabedoria nos oferece. É uma inversão fundamental na forma como a gente costuma abordar esse sistema. Presta atenção nessa citação, que ela é chave de tudo. Os chakras são consequências, não causas. A ideia, então, não é sair tentando ativar os chakras de forma forçada. A busca é por viver de um jeito que permita que eles floresçam, naturalmente, por si mesmos. Percebe como isso muda completamente a perspectiva? O equilíbrio de verdade, ele não é forçado, ele é conquistado. É uma conquista que vem da harmonia entre a intenção, a ação e a escuta interna. Então o foco muda, deixa de ser um objetivo a ser alcançado e passa a ser uma maneira de estar no mundo, um processo contínuo de purificação e integração. Então que essa análise sirva como um convite para a observação interior, para a harmonização energética e, quem sabe, para um compromisso mais profundo com uma vida integrada. E fica a reflexão. E se entender essa arquitetura interna não for o fim da jornada, mas apenas o começo de uma viagem muito, muito mais consciente